Quarta-feira Santa também é chamada Quarta-feira do Espião, e eu vou te explicar o porquê. Se você não me conhece, meu nome é Anthony Thanos Wright e eu sou um dos cofundadores da Farol da Fé. Bem, Quarta-feira do Espião é o nome que tradicionalmente os católicos davam à quarta-feira agora, Quarta-feira Santa, o dia que antecede a instituição da Eucaristia e também antecede a instituição do sacerdócio. E esse nome vem em razão das Escrituras. Temos nos evangelhos de Marcos, Mateus e também Lucas a passagem em que Judas Iscariotes, chega para conversar com os sumos sacerdotes, falando que ele está disposto a trair Jesus Cristo, a denunciar aonde está Jesus. Então, entende-se, né, na tradição católica, que quarta-feira foi o dia de Judas ir lá começar a espiar na vida de Cristo, vendo onde Cristo estava, para chegar então para os escribas e os sumos sacerdotes que já estavam buscando Jesus Cristo, a localização dele, para depois mostrar quem era Jesus, ou seja, no ato vai ser um beijo que ele vai dar, para falar, ó, esse daqui é Jesus, e então, finalmente, chegar a trair Jesus Cristo. Eu vou pegar aqui como referência o Evangelho de Mateus, porque ele tem dois detalhes muito interessantes para mostrar quem era Judas Iscariotes, tá? Tem uma passagem aqui que é a unção em Betânia, onde uma mulher, ela chega com perfume e ela jorra o perfume, né, em Jesus Cristo. Os discípulos ficam espantados e falam que ela está desperdiçando um perfume caríssimo para simplesmente colocar em Jesus Cristo esse perfume. E ele, Jesus Cristo, ele fala que isso é um absurdo, que ela fez muito bem de fazer isso porque está perto do sepultamento dele, ou seja, já indicando que ele está prestes a sofrer a paixão. Logo depois dessa passagem, no capítulo 26, versículo 14, temos um trecho que é uma conversa entre Judas e os sumos sacerdotes. E eu vou ler aqui para vocês. Versículo 14, capítulo 26 de Mateus. Um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram 30 moedas de prata e daí em diante ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Então, é interessante ver que Judas vendeu, né, vamos dizer assim, a vida de Jesus Cristo por 30 moedas de prata. E é um dado relevante esse valor, porque 30 moedas de prata não era muito dinheiro na época. Então fica uma interrogação, um certo mistério do qual foi realmente o motivo de Judas fazer isso, porque não parece que simplesmente foi para um retorno econômico. E isso fica então dentro das especulações que podemos fazer na nossa fé, qual seria realmente a motivação. Outro dado interessante é que quando Judas chega no Monte das Oliveiras para dar aquele beijo em Jesus Cristo e indicando quem era Jesus Cristo para então Cristo ser preso, ele não chama Cristo de Messias ou não chama Cristo pelo nome. Ele chama simplesmente o termo de professor, né? Rabi. Rabi, o que o senhor... Olá. Então eu vou ler aqui o trecho para vocês, onde ele chega, né, na oração do Getsamine e dá o salve, né? Literalmente ele fala salve, Rabi. Então, já no versículo 47 do Evangelho de Mateus. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes e dos anciões do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Aquele que eu beijar é ele, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus dizendo, salve, Rabi. E beijou-o. Jesus então lhe disse, amigo, para que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Então, fica claro, também nos comentários bíblicos, que essa forma de Judas saudar Jesus Cristo mostra que ele realmente não confiava que Jesus era o Messias, porque simplesmente chamar Cristo de o professor, né, ou o mestre, no caso, não é realmente uma forma de tanta confiança em quem era Cristo, tá? Bem, mas é necessário, para entendermos melhor essa quarta-feira do espião, entender o que aconteceu com Judas depois. Todo mundo aqui sabe que ele se desespera, né, em seu ato de arrependimento, mas é um arrependimento muito diferente do arrependimento de Pedro. Pedro, depois de negar 3 vezes Jesus Cristo, ele, como a tradição mesmo atesta, morreu na cruz de ponta cabeça em Roma. Já aqui os evangelhos nos ensinam algo contrário,
do que acontece com Judas, tá bom? Temos duas narrativas de como foi trágica a morte de Judas, e são essas narrativas que nos dão base de acreditar que ele está no inferno, tá bom? Então, a primeira narrativa também é de Mateus, e eu vou ler aqui sobre a morte de Judas. Capítulo 27, no versículo 3. Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: peguei entregando a morte de um inocente. Eles responderam: que temos nós com isso? O problema é teu. E ele jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: é contra a lei depositá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então deliberaram comprar com esse dinheiro o campo de oleiro para aí fazer o cemitério dos forasteiros. E por isso aquele campo até hoje se chama Campo de Sangue. Então, fica claro no Evangelho de Mateus que Judas cometeu suicídio, ele foi se enforcar. Agora, lá nos Atos dos Apóstolos, temos Lucas também contando uma narrativa do que acontece com Judas no final da vida dele, qual é o final da vida de Judas, que não fala que ele se enforcou, mas também não contradiz o que está em Mateus. Simplesmente traz uma outra visão do final da vida de Judas. E eu vou ler aqui também para vocês, tá? Versículo 15 do Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Naqueles dias, estava reunindo um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, na Escritura, anunciou acerca de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e foi incumbido do mesmo ministério. Ele até comprou um campo com um salário da maldade, mas caiu morto, de bruços, arrebentado pelo meio, espalhando-se todas as suas vísceras. O fato se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém. Por isso, aquele campo chama-se na língua deles Aceldama, quer dizer Campo do Sangue. De fato, no livro dos Salmos está escrito. E aí tem um trecho do livro dos Salmos. Então os dois falam que aquele campo onde Judas se matou, ou ele morreu, pelo menos, chama Campo de Sangue. Mas é interessante notar aqui que muitos pais da igreja compreenderam que ele se enforcou e logo depois caiu o galho, ele caiu na pedra e o corpo dele também se abriu. Então, o Evangelho de Mateus não contradiz o Atos dos Apóstolos. Em todo caso, na tradição toda da Igreja Católica, sempre foi colocado Judas, praticamente a maioria dos grandes santos e Maria da Patrícia, dos pais da igreja, colocaram Judas no inferno, tá? Então, quarta-feira do espião também é para recordar duas formas de como podemos viver nossa fé diante de Cristo e não se desesperar. E mesmo nos momentos que talvez negamos Cristo de certa forma em nossa vida. De um lado, tem Pedro, que depois de negar Cristo 3 vezes, acaba realmente se arrependendo e confiando na misericórdia de Deus. E, por outro lado, tem Judas, que se desespera e não confia na misericórdia de Deus e chega então a cometer o suicídio. E tem um fim muito trágico, que é esse que lemos agora, tá bom? Então, o nome Quarta-feira do Espião surge exatamente disso, pelo fato de Judas não acreditar no Messias e começar a espionar a vida do Messias para então traí-lo e entregá-lo aos sumos sacerdotes. Para terminar, eu gostaria de notar aqui que todos os santos, todos os apóstolos, melhor dizendo, eles têm um símbolo, um atributo. No caso, você deve lembrar de São Paulo, que tem a espada, São Pedro, que são as duas chaves, mas Judas também tem um símbolo, e não é um símbolo de glória, é um saco de moedas, que é um símbolo que ele leva nas costas após trair Cristo por 30 moedas de prata. Então, se você vê Judas representado, talvez em algum templo, uma igreja católica, você vai ver que tem sempre um saquinho perto dele que representa a traição dele, a traição que ele traiu Jesus Cristo. Bem, é isso. Agora você sabe por que quarta-feira da Semana Santa também chama Quarta-feira do Espião.